Em João capítulo 4, nós temos uma história onde Jesus, ele estava saindo da Judeia e indo rumo a Galileia. Então ele está na Judeia e ele está indo rumo a Galileia. No meio do caminho tem Samaria. O povo samaritano não era um povo que andava em parceria com o povo israelita. Jesus era um israelita. A Bíblia conta que Jesus e os discípulos, a comitiva, está indo rumo a Galileia, mas por próximo da hora sexta do dia, ou seja, perto do meio-dia, no horário judaico da época, a Bíblia fala que eles param em Samaria. Param em Samaria porque estão cansados. Imagina você caminhar em meio ao deserto. Imagina você estar ali com várias coisas em meio ao sol, à areia. Não é um lugar muito legal e acredito eu que não seja uma viagem muito gostosa de se fazer. Fica claro que a distância da onde Jesus estava para onde Jesus iria chegar é uma distância significativa. Então a Bíblia fala que por volta do meio-dia eles param em Samaria porque precisavam descansar. Encontram ali um poço de Jacó. Então Jesus está ali sentado, enquanto os discípulos vão atrás de comida. Eu costumo dizer que os discípulos deixam Jesus ali sentado e vão atrás de uma marmita para o almoço. O que eles não esperavam é que enquanto Jesus estava esperando os discípulos voltar com comida, a Bíblia narra a história de uma mulher. Ela não tem um nome, ela não tem ali nenhuma característica maior, a não ser o do local da onde ela vivia. É uma mulher samaritana. Ao meio-dia ela escolheu para ir pegar água naquele poço de Jacó. Veja só, igreja, ao meio-dia geralmente o que as pessoas fazem? O que você faz de meio-dia? Almoça. Geralmente ao meio-dia as pessoas estão se alimentando. Aquela mulher, ela sai de casa ao meio-dia, o que nos leva a entender que ela quer estar pegando água no poço sem encontrar ninguém. Ela saiu de casa naquele horário porque ela não queria encontrar ninguém. Ela queria sair de casa, não dar oi para ninguém, não cumprimentar ninguém, pegar a água dela e voltar para casa sem ter falado com ninguém. Nós vamos entender o porquê no final dessa história dela com Jesus. Mas aquela mulher então chega. Imagino eu que ela toma um susto, porque nos outros dias não tem ninguém ao meio-dia no poço. Mas naquele dia tem ali um homem sentado. Aquele homem, quando vê a mulher se aproximar, é Jesus. Então ele pede para que aquela mulher dê um pouco de água para ele, para que ele beba. Aquela mulher então retruca Jesus falando o seguinte: como que você, israelita, ousa falar com alguém samaritano? Não, os nossos povos não estão em comunhão, os nossos povos não se dão bem. Pois bem, Jesus então fala assim: moça, você não está entendendo o que eu estou te pedindo. Se você soubesse quem eu sou, você não só daria água, mas você daria todo o jarro. E a história, então Jesus dá um ensinamento para ela, e ela então fala assim: não, mas peraí, você está falando que a água que você tem para me dar é melhor que a água do tanque de Jacó? Como assim? Se você não tem nem recipiente para tirar água, que tipo de água você está falando? Que se eu beber, eu não tornarei mais a ter sede? Como assim? Eu não estou entendendo. Então Jesus percebe que aquela mulher está tirando onda com a cara dele, essa é bem a verdade. Então Jesus, ele usa de algo que é só ele que pode fazer naquele momento. Ele revela a vida daquela mulher. E ao revelar a vida daquela mulher, ele vai em algo que talvez fazia com que ela saísse ao meio-dia para pegar água no tanque. Ele toca em uma ferida sentimental. Ele fala assim: moça, vai lá e chame o seu esposo. Quando ele fala isso, ela falou: opa, peraí, não, é que você não tem esposo, né? Pois bem, você já teve 5 e o que você não é seu esposo. Naquele exato momento, a partir do momento que Jesus fala isso para aquela mulher, ela entende que aquele homem não é qualquer homem, aquele homem é um profeta. Ela então diz: não, eu vejo que és profeta. Perceba algo poderoso. A partir do momento que Jesus se revela para aquela mulher se desarma,
a ponto dela falar assim: não, peraí, estou percebendo que aquilo que você tem para dar, esse poço não vai entregar. Estou percebendo que a água que você diz que está disponível para beber não é uma água natural, mas não é uma água que sacia a sede natural, mas sacia a sede do coração. Então aquela mulher pede para que Jesus fique ali, porque ela iria voltar para o povoado dela e iria chamar pessoas para escutar. Aquilo que era poucos minutos, poucas horas, simplesmente uma parada de descanso para almoçar, se transformou em uma cruzada evangelística de alguns dias, porque aquela mulher teve a revelação de quem era Jesus na vida dela. Ela bebeu de algo, ela provou algo que era só Jesus que poderia fazer. Ela foi tocada de uma maneira a preencher um vazio no coração dela, que não era um vazio físico, mas era um vazio emocional, porque quando você encontra Jesus, tudo passa a fazer sentido. Quando você encontra Jesus, a vida passa a ter razão. Essa é a noite que o Senhor separou, para que não só você saiba aquilo que Jesus pode fazer, mas para que você seja tocado de uma maneira poderosa por aquele que tudo pode fazer. Ei, eu declaro essa palavra sobre a sua vida: tudo Deus pode fazer. Tudo Deus pode fazer. Ele pode restaurar os seus sentimentos, Ele pode restaurar a sua vida espiritual, Ele pode restaurar a sua família, Ele pode restaurar a sua fome e sede pela presença dEle. A fome e sede por buscarmos a Ele não provém nem de nós, provém dEle. A minha oração essa noite é para que você não perca a oportunidade que está sendo lhe apresentada, de você ser tocado de uma maneira única e personificada por um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Por pouco que aquela mulher não perde a oportunidade, mas um encontro com Jesus muda tudo. Repete comigo: um encontro com Jesus muda tudo. Ontem eu almocei com um empresário, não estava em Chapecó, almocei com um empresário que há algum tempo queria falar comigo. E acabou que ontem as nossas agendas fecharam, então ele foi me pegando no hotel, passamos ali algumas horas almoçando, enfim, foi um tempo muito proveitoso, muito bom, aprendi demais. Ele me deixou no aeroporto, cheguei e tal. Hoje estou prestes a sair de casa, pego meu celular, tem uma mensagem dele, assim: pastor, muito obrigado pelas palavras de ontem, muito obrigado, papai, me agradecendo pelos conselhos e tudo mais, enfim. Veja, pessoas naturais passam na nossa vida e deixam ensinamentos, nos ajudam. Pessoas naturais passam na nossa vida e contribuem de uma forma significativa muitas vezes. Imagina quando Jesus não só passa, mas fica no seu coração. Imagina quando Jesus, você não só sabe, mas você dá disponibilidade para Ele. Ei, Jesus te encontrou, dá disponibilidade para Ele. A Bíblia conta a história de alguém que entendeu a melhor parte. Uma mulher chamada Maria, que as 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Nós cantamos a canção aqui como Maria, e essa canção ela remete a esta pessoa. A Bíblia conta a história que Maria está aos pés de Jesus, escutando os ensinamentos dele, quando a sua irmã, ao contrário de escutar, está trabalhando, limpando a casa, arrumando a casa. Então a mulher, a irmã Marta, fica indignada com a irmã Maria. Afinal de contas, ela está ali toda trabalhando, preparando a casa, enquanto a irmã dela aparentemente não está fazendo nada. Então ela chama a atenção de Jesus para que Jesus repreenda Maria, porque na cabeça de Marta, ela estava fazendo a melhor parte. Na cabeça de Marta, trabalhar com o braço era melhor do que estar disponível para orientações. Na cabeça de Marta, ela trabalhar, fazer, se sacrificar, era melhor do que estar disponível para escutar.
Contrariando aquilo que Marta esperava, Jesus então a repreende. Você é que não sabe, ela escutou a melhor parte. Ei, quando você entende que Jesus está na sua vida, melhor não é fazer pela força do seu braço, mas sim descansar. Mas sim descansar. Deus está te chamando essa noite para um lugar de descanso. Ei, Deus está te chamando essa noite para um lugar aonde você se torne alguém ouvinte daquilo que Ele pode fazer na sua vida. Maria aparece a segunda vez, e agora ela está aos pés de Jesus. Está aos pés de Jesus chorando, porque o seu irmão Lázaro está morrendo. Ela está aos pés de Jesus, desesperada, em busca de um milagre. Quando você sabe o que Jesus pode fazer na sua vida, você precisa entender que o melhor lugar a se estar, para que a resposta chegue, para que o milagre aconteça, é aos pés de Jesus. Tinha tudo para se desesperar, tinha tudo para se preocupar, mas entendeu que a preocupação terrena não daria uma resposta de acordo com aquilo que ela precisava. Gente, eu tenho entendido algo poderoso, eu tenho falado para os líderes, para os pastores, eu falo, gente, tem coisas que Deus tem me chamado para viver, e que quando eu olho num cenário natural, eu falo que é só Ele, mas eu tenho entendido que quando depende dEle, o meu desafio é não atrapalhar o que Ele quer fazer. Existem áreas na sua vida que é só Deus, existem áreas na sua vida que é só o Senhor, existem áreas na sua vida que é só Deus que pode resolver, existem situações que é impossível diante do Senhor. Entenda que o melhor lugar é estar aos pés de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a simbologia de nos prostrarmos, ela vem de pessoas que se apresentavam para os reis da época. Quando se apresentavam para um rei, as pessoas se curvavam, elas se prostravam. Agora, o se prostrar, ele tem várias simbologias, como por exemplo, respeito para quem você está diante, submissão para alguém que você está se prostrando. Mas o ato de se prostrar também é um ato que demonstra vulnerabilidade, porque quando um guerreiro estava diante de um rei prostrado, o seu pescoço ficava vulnerável para que um julgamento fosse executado naquele momento, sem ao menos o réu falar alguma coisa. Então o ato de se prostrar, ele nos remete à vulnerabilidade. Maria, quando está aos pés de Jesus, imagino eu, nesse caso, chorando, porque o seu irmão estava morrendo, ela não está aos pés de Jesus pedindo algo, ela não está aos pés de Jesus aprendendo algo, mas ela está aos pés de Jesus, desesperada, porque é só Ele que pode entregar a resposta para ela. Sabe por que tem muita resposta que a gente não recebe? Porque a gente quer se apresentar para aquele que pode entregar com armaduras e capas de alguém que é muito bom, de alguém que recebe muito elogio, de alguém que tem tudo que os olhos podem ter. Mas existem áreas da sua vida que é só Deus. Entenda que a resposta está na sua vulnerabilidade nele. Maria aparece a terceira vez, repete comigo, a terceira vez. E agora a terceira vez, ela aparece aos pés de Jesus, agradecendo, porque o seu irmão havia sobrevivido. Ela está agora aos pés de Jesus, entregando tudo que ela tem. A Bíblia fala que ela quebra aos pés de Jesus um frasco de nardo. Algumas linhas teológicas vão chegar a afirmar
que o recipiente, o líquido que estava naquele recipiente, era equivalente a 1 ano de trabalho. Aquela mulher entrega tudo o que ela tinha, as economias da vida dela, aos pés de Jesus, porque ela havia entendido que não adiantava ela ter tudo, porque a resposta que foi Jesus que deu para o seu irmão, não pagaria com tudo que ela tinha. Essa é a noite que o Senhor separou, para que você entenda que quando você está diante dEle, não é sobre o seu tudo, mas é sobre Ele ser tudo para você. É sobre Ele ser tudo. Ei, Deus não quer 99 do seu coração. Deus não quer 99,9. Deus quer 100% da sua vida. Sabe, Maria entendeu o que está lá em Mateus capítulo 13, verso 44. Ela entendeu que o reino do céu é como um tesouro escondido em um campo, que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha, e comprou o terreno, comprou o campo. Sabe por quê? Porque quando você entende o que Deus tem para a sua vida, nada mais faz sentido. Quando você entende o que Deus pode fazer na sua vida, nada mais tem razão. Quando você entende o que Deus pode fazer na sua vida, você entende que o melhor é estar com Ele do que sem Ele. Eu quero orar por você.